Olha, eu tenho certeza que você já ouviu esse debate muitas vezes, é super clichê. Seriam videogames uma forma de arte? E a gente já ouviu isso, você já sabe quais são os jogos que geralmente você aponta quando estão fazendo esse argumento, o seu Shadow of the Colossus, Okami, esse tipo de jogo, né? Tetris Effect, que é um favorito meu. Agora, o jogo que eu vou falar hoje aqui, Swarm, é um jogo que eu não esperava que pudesse ser interpretado dessa forma, mas que eu argumento que sim, definitivamente é arte, porque como toda boa arte, eu acho que Swarm tem duas características fundamentais. Primeiro, que ele é maior do que a soma de suas partes. O que isso quer dizer? A Mona Lisa, ela é o quê? É uma tela e tinta. Só que o quadro que Leonardo da Vinci pintou é muito maior do que apenas a soma de tá aqui uma tela e tá aqui a tinta. Se eu te der tela e tinta, você não faz nada próximo daquilo. Tem algo a mais na essência da combinação desses elementos que precisou de uma certa maestria para alcançar. Maior do que a soma de suas partes. E principalmente toda boa arte tem que fazer você sentir alguma coisa e pensar em alguma coisa. Eu acho que Swarm, por incrível que pareça, consegue fazer as duas coisas muito bem. Swarm é um jogo de tiro arcade em realidade virtual. Não é muito diferente de um jogo como, por exemplo, House of the Dead, que eu adorava no arcade. Só que ele tem uma mecânica muito interessante. Esse jogo é geralmente descrito pela internet como Homem-Aranha com armas, e é basicamente isso. O mundo está sendo invadido por robôs alienígenas. Tem toda uma historinha que é apresentada em cutscenes que simulam revista em quadrinho, porque revista em quadrinho claramente foi uma inspiração nesse jogo, mas eu pulei a história toda porque não me interessava muito. O gameplay é basicamente, você está numa região e tem 5 regiões, cada um com 5 fases, ou seja, um total de 25 fases. Em cada uma você pode pegar objetivos extras, então tem bastante rejogabilidade nesse jogo, na minha opinião. E você está nessa área com várias plataformas, os robôs alienígenas aparecem, e você tem, nessas suas armas, tem um gancho também, que nem, tipo, Ocarina of Time, na franquia Bionic Commando, tem vários jogos. O Worms, cara, eu adorava o Worms, em parte por causa da mecânica de ficar se balançando com corda. Eu sempre gostei dessa mecânica, então quando eu vi esse jogo, quando ele foi anunciado, eu me empolguei, eu gostei da ideia da mecânica de ficar balançando com corda, mas eu imaginava que por ser muito rápido o movimento ia causar enjoo, ia causar cinetose, que é um fenômeno que acontece quando a percepção de visão ao seu redor não bate com a percepção sensorial que é detectada pelo seu ouvido. Para quem não sabe, a estrutura interna do ouvido é o que detecta movimento, aceleração, inclinação, a sua posição. Eu pensava, legal, esse negócio de ficar balançando com corda, sempre gostei em todo jogo que tem essa mecânica, eu sempre adorei qualquer jogo que tem essa mecânica. Cara, Just Cause 4 eu comprei apenas por causa da mecânica do gancho lá. Então, um cara que adora a mecânica de gancho, adora realidade virtual e adora tiro de arcade, você imaginaria que esse era o jogo perfeito pra mim. Mas de cara eu pensei que não, porque eu achei, não, isso aí vai dar enjoo, não tem como. Eu finalmente experimentei o jogo, e eu quero falar um pouco mais disso lá na frente, porque isso entra naquela característica de arte que eu te falei, que a arte te faz pensar, te faz apreciar uma parada que não tá ali óbvio na superfície. Mas voltando à premissa do jogo. Você tá numa área, várias plataformas, e vários robôs te atacando e você se balançando e atirando. Você mata bastante robozinhos e aí você ganha power-ups, né? Você melhora a sua arma, tem uma habilidade de diminuir o tempo para você poder mirar melhor nos inimigos, tem uma habilidade que você aperta o botão e você dispara para uma plataforma ou para um inimigo, te possibilitando então se salvar de um momento ali muito perigoso na situação que você está no jogo, né? Você está aqui no meio da muvuca e aí você quer sair muito rápido, você aponta, aperta o zip e ele quase teleporta, assim, vai muito rápido naquela direção. Se você fizer isso apontando pro inimigo, você destrói ele. E você pode ficar indo de um pro outro e matando um aqui, aí mata outro pra lá e mata outro pra cá. Foi algo, trazendo de novo para as revistinhas em quadrinho e todo o universo ao redor deles, me lembrou cenas de ação envolvendo os velocistas em filmes como Avengers 2, né, a Era de Ultron, ou a X-Men Days of Future Past, Dias do Futuro... Eu esqueci como foi traduzido no Brasil. Dias do Futuro Esquecido, negócio assim? Eu esqueci agora totalmente. Você sabe o filme que eu tô falando, você sabe a cena que eu tô falando. Isso de estar em alta velocidade, detonando esse inimigo, depois aquele, é outro elemento de gameplay do Swarm que é muito satisfatório. E isso eu acho que é por isso que o jogo funciona muito bem. A mecânica de ficar prendendo o gancho em plataforma e se balançando e pegando velocidade, porque quando você, dependendo do ângulo que você bate, como você puxa a arma quando a corda tá lá esticada, onde você solta, o ângulo que você solta os negócios, é muito satisfatório, a física é muito acertada, a mecânica, a inércia, tudo é muito certinho. Isso faz com que essa mecânica de ficar balançando com os ganchos, quando você aprende o movimento e o momento e a inércia de tudo, é muito satisfatório. Construir um jogo inteiro é como se, imagina um jogo em que cada passo que o seu personagem dá
tem alguma coisa que te satisfaz de uma forma muito visceral. A mecânica, por exemplo, pra citar um jogo que eu tenho jogado ultimamente, Gears of War, tem uma mecânica, né, um minigame, digamos assim, que você tem que você aperta o botão pra desencadear a animação de recarga da arma, e aí começa uma barrinha a mexer, e se você apertar de novo bem no pontinho certo, você ganha um bônus. E acertar esse negócio dá uma sensação de satisfação. Todo movimento que você precisa fazer no jogo envolve algo bem satisfatório, que é essa mecânica dos ganchos. Ficar se balançando, indo de uma plataforma para outra, pegando velocidade, pegando altura. Quando você começa a entender a mecânica, começa a ficar completamente instintivo, você sabe exatamente qual plataforma pegar, quando soltar o gancho, quando puxar, e aí você começa a você se sente um super-herói mesmo, tipo, me lembra novamente aquela coisa da arte, né, que te faz sentir emoções, me lembra de ver filmes, especialmente o filme do Homem-Aranha, que mostra o começo do Peter aprendendo a soltar a teia, ele não sabe nem como solta, trazendo pra metáfora, né, da analogia aqui do jogo, você no começo do botão, né, você não sabe, é esse botão ou aquele botão, você pode se atrapalhar nos botões, em qual que solta a corda, você não sabe pra onde tá indo, você erra ali o timing das coisas, cai na água, né, porque se você cair no fundo do mapa, você morre imediatamente. Então o jogo... Tem jogo que fala que é tipo ação sem parar o tempo inteiro, e em muitos jogos isso é exagero. Nesse jogo é literalmente ação sem parar o tempo inteiro. Você só tem descanso no momento em que aparece um novo inimigo, aí o jogo para... Ele dá uma pausa pra te mostrar quem é o inimigo, qual é a habilidade dele, quais são os pontos fracos dele. Aí logo em seguida o jogo volta. É adrenalina o tempo inteiro e são poucos jogos que fazem dessa forma. Um gameplay que é muito satisfatório, a variedade de armas, de inimigos, tudo isso é muito bacana. A trilha sonora do jogo é muito boa, casa muito bem com a premissa. Embora eu descobri rapidinho que ouvir a minha própria música com meus fones de ouvido, ouvir meu metal e tudo, as músicas que eu me amarro, eu senti que é mais épico. A situação, tipo, a história de que você é um ser humano dotado dessa habilidade de conseguir balançar entre as plataformas e estar com a tarefa de proteger o mundo de alienígenas. Eu senti que com a música que eu tipicamente ouço, casou melhor. Embora a música do jogo ainda é muito bacana. Se tem uma crítica em relação a Swarm, é o fato de que ele não tem modo multiplayer ainda. Os desenvolvedores estão trabalhando num update com modo multiplayer. Eu acho que Swarm combina muito com a ideia de esports de realidade virtual, porque é um jogo muito dinâmico, você está correndo de um lado para o outro, vira, atira para cá, atira para lá, joga o gancho, usa o superpoder para ir voando ali naquela direção. Eu acho que seria muito da hora acompanhar uma partida multiplayer a nível profissional de Swarm. É uma coisa que eu definitivamente gostaria de assistir. Embora eu ache legal o esportes pelo que isso se representa para a indústria, eu não sou um cara que assiste muito esportes, mas se Swarm e jogos parecidos com Swarm se tornassem mais populares na cena de esportes, eu ia não apenas acompanhar, como tentaria até mesmo participar. Em resumo, Swarm é um jogo fenomenal, muitas poucas críticas, eles acertaram. Cara, é brilhante, porque, como eu falei no começo, o jogo é basicamente House of the Dead. É um jogo de arcade de ficar atirando na tela. Só que a mecânica da cordinha é tão sensacional que aquilo era pra ser só um diferencial. Era pra não ficar igual todos os outros jogos de você ficar atirando em alvos que são tão comuns na realidade virtual. E essa mecânica era só pra ser um tempero adicional, transformou a coisa em um jogo, uma experiência completamente diferente. Algo que assim, bem diferente de tudo que eu já experimentei. Tem alguns elementos, algumas possíveis influências nesse jogo que à superfície você não perceberia, mas novamente, como toda boa arte, ela faz te pensar em outras coisas, em outros paralelos e outras influências. Tem alguns chefões que são gigantescos e eles se defendem dessa direção e por essa direção e tem um contra-ataque, você tem que sacar, ok, eu tenho que chegar em cima dele. Como é que eu chego por cima dele para acertar o ponto fraco dele? Eu tenho que subir por aqui, me jogo lá para cima. Isso me lembrou muito uma espécie de Shadow of the Colossus em primeira pessoa, em que você tem um inimigo gigantesco e você tem que primeiro descobrir como é que eu faço para chegar lá em cima. Só para chegar lá em cima, para conseguir atacá-lo já é um pequeno desafio. Então, é foda, cara. É um jogo muito bacana, que eu meio que lamento que muitas pessoas nunca vão poder experimentar, porque é um aparelho mais nichado, ele é mais caro no Brasil, tanto é que eu fiz esse vídeo em inglês também. Mas é foda. Esse jogo, ele reacendeu em mim aquela noção de que os games, eles realmente te transportam para outro... Cara, eu passei horas e horas e horas jogando esse jogo ontem aqui na sala, e quando eu finalmente tirei o visor, e que eu lembrei que eu tô na frente da minha sala, ali tá o meu sofá, ali tá a minha TV, ali estão as minhas guitarras, ok. É realmente uma experiência incrível. Novamente, eu sei que muita gente não vai poder experimentar isso, mas acredite em alguém que cresceu vendo, né, filme, quadrinho, desenho animado do Homem-Aranha, que fantasiava em casa, ficava disparando a teia, eu me puxo pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Pra quem cresceu fascinado com isso, especialmente, se você é fã do Homem-Aranha,
eu tenho certeza absoluta que esse jogo vai te deixar na mesma euforia que eu fico quando eu jogo. E é isso, gente, vou ficando por aqui. O que você acha? Eu tô muito curioso sobre as suas opiniões em relação a isso, porque eu tô eufórico, curtindo pra caralho o jogo. Eu me pergunto se alguém que não jogou e não consegue entrar ali na premissa só vendo um vídeo em 2D no computador, talvez pra você pareça um jogo idiota e você não tá entendendo por que eu tô curtindo tanto. Isso me lembra quando um outro jogo de realidade virtual que, assim, mudou a minha mente, que foi Tetris Effect em realidade virtual, que é, assim, novamente também fantástico. É aquela combinação, voltando para aquela discussão de se jogos podem ser arte, é algo que é maior do que a soma de suas partes. É Tetris, é música e, de alguma forma, mesma coisa com o Swarm. É gameplay de ficar se balançando em gancho, é tiro em primeira pessoa, tipo de arcade, House of the Dead, mas os dois juntos casam muito bem. Sabe quando você come goiabada e sente a falta do sabor do queijo? Ou quando você come queijo e sente falta do doce da goiabada? Eu sinto que agora, mecânica de ficar balançando em cordinha e mecânica de ficar atirando tipo arcade em primeira pessoa, de agora em diante, se eu experimentar um, vai ficar faltando o gostinho do outro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e até a próxima.